Amados amigos e irmãos em Cristo, primeiramente eu quero saudar a todos, principalmente as irmãs. Hoje é o Dia das Mães, aquelas que são mães, e nós queremos abraçar a todos e agradecer a Deus pela vida de cada mãe ao criar, ao educar e ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Que todas as mães se preocupem desta forma, em ensinar a criança, os filhos, o caminho do Senhor. Deus abençoe todas as irmãs. O estudo desta manhã, de hoje, é o culpado ou inocente? Culpado ou inocente? E esta lição fala sobre a doutrina da justificação. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, nós lemos o seguinte: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Vamos lembrar aqui um pouco, para chegar ao ponto da justificação pela fé. Nós temos na história a vida de um homem que foi o reformador, recebeu o nome, o movimento que ele fez de reforma protestante. Quando ele examinava a palavra de Deus, a Bíblia, ele era um monge da Igreja Católica, e a Igreja Católica ensinava que a justificação era pelas obras segundo a orientação da Igreja. Então ele, preocupado e queria ardentemente conhecer sobre a salvação, passou a buscar na Bíblia e encontrou onde diz que a justificação é pela fé em Cristo Jesus. Então Martinho Lutero, esse reformador, ele encontrou a salvação em Cristo Jesus quando creu no que estava escrito na sua palavra. E então nós temos aqui não uma doutrina criada por Martinho Lutero, mas a doutrina bíblica que nos mostra como nos vem a salvação, como recebemos a justificação pelos nossos pecados. Pois bem, o primeiro ponto da nossa lição nos mostra que nós somos justificados, mais do que justificação. O que é isso, justificação? Nós vamos definir o termo para evitar alguma dificuldade. Justificação é o ato de justificar. A palavra correspondente na língua hebraica vem significar tornar reto. E na língua grega, quando foi escrito o Novo Testamento, vem o sentido mais jurídico, que é de absolver. Declarar, então, inocente. A justificação é o ato de alguém ser tornado reto diante de Deus, ser absolvido por Deus. Portanto, a doutrina da justificação trata desta questão. Como um pecador culpado diante de Deus e condenado pelos seus pecados pode ser declarado inocente. Somos pecadores, escreveu o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 3, 23, e estamos também condenados por causa dos nossos pecados, diz lá em Romanos 6, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas Deus deu o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar e trazer assim a nossa libertação do pecado. Pois bem, como obter este perdão, esta absolvição?
A parte teológica, a teologia nos ensina que nós somos salvos pelo ato de Deus, que redime os pecados dos homens culpados e os reputa retos, gratuitamente por sua graça. Essa graça de Deus vem a nós mediante a fé em Cristo Jesus. Então, a base não de suas próprias obras, mas do representante obediente à lei de Deus que derramou seu sangue a favor dos mesmos homens, o Senhor Jesus Cristo. Então, poderemos voltar a esta definição e vê-la como é a justificação. Somos justificados pelo Senhor. E nós temos aqui alguns pontos, alguns textos que nos mostram que somos justificados por Deus. Em Romanos, capítulo 3, 23 a 26, e depois no capítulo 4, 5 e 8 e 5 e 18, nós vamos ver aqui alguma coisa. O primeiro texto, Romanos 3, 23 e 26, mostra Deus é justo. Ele justifica o pecador. Atribui justiça gratuita pela sua graça. Recebemos a graça de Deus por meio da fé. Quando isso acontece, ele deixa de lado os pecados cometidos pelo homem. Deus é o agente. Ele propôs, é por sua graça, por sua paciência, ele é o justificador. Os homens, nós não conseguimos a nossa absolvição diante de Deus por nós mesmos, pelos nossos méritos. Deus absolve quando o homem crê em Jesus Cristo e o aceita como seu Salvador. O segundo texto, Romanos 4, 5 a 8, traz uma comparação. O salário do trabalhador não é um favor, mas é um dever. A Bíblia diz que é justo o salário do trabalhador. Mas Deus nos dá a justificação, não pelo nosso mérito. A Bíblia diz que somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Nós somos justificados por Deus não por merecimento, por obras da igreja ou obras humanas que venhamos a praticar, mas pela fé. Portanto, deixamos de ser réus e passamos ao estado de absolvidos, tendo paz com Deus por causa de Jesus Cristo. E o terceiro texto nos mostra em Romanos 5,18, e aqui fica bem claro que foi a obra de Cristo que se tornou o ato que nos justifica, isto é, nos declara isentos de culpa. Em Jesus temos o perdão dos nossos pecados. A justificação, portanto, é um ato da graça de Deus, segundo escreveu o apóstolo Paulo na carta a Tito, capítulo 3, versículo 7. Justificação, portanto, pode ser resumida em uma frase: Deus perdoa os pecados de quem crê em Jesus Cristo. A ideia é de um culpado condenado diante de um tribunal, mas que é declarado inocente. Principalmente, o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos 4, 5 e 8, nós vemos aqui que justificar significa perdoar,
cobrir os pecados e não imputar os pecados. Então nós somos perdoados quando cremos em Jesus Cristo e justificados pela graça de Deus. Em terceiro lugar, nós temos na nossa lição de hoje a ideia de um juiz, um tribunal e um réu. Alguns questionam a doutrina alegando que a linguagem é de tribunal. Na realidade a linguagem é de um tribunal, sim. As figuras de um juiz, o tribunal, e réu estão presentes na Bíblia. A Bíblia fala sobre o julgamento. Primeiro, há um juiz, Gênesis 18, 25, Salmos 7, 11. Ele julga mesmo. O livro do profeta Isaías, capítulo 5, 16, 10 e 22, fala sobre a vinda de Cristo, que é a expressão máxima de sua graça. Não significa que ele deixou de julgar. Pelo contrário, Cristo é o padrão pelo qual Deus julgará o mundo. Isso está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, 31. Há, portanto, um tribunal diante do qual todos compareceremos. É a Bíblia que diz, Romanos 14, 10, 12. Há um réu, nós, os pecadores que somos, aquele que peca, aquele que comete um crime é o réu. Então nós somos pecadores, a Bíblia diz todos pecaram. E nós somos colocados como que no banco dos réus. Este é o quadro, somos pecadores, estamos condenados por um justo juiz e um dia prestaremos contas a ele, a Deus, ao juiz. Não temos como escapar, mas Deus absolve. Ele justifica pela sua graça, por meio da nossa fé em Jesus Cristo. Portanto, Deus mandou o seu Filho ao mundo para morrer por nós, para perdoar os nossos pecados. E quando nós cremos, então nós estamos indo a Jesus e levados à presença de Deus que justifica, que nos perdoa realmente com a sua graça. Em quarto lugar, quais são os efeitos da justificação? Em primeiro lugar, de todos é livrar-nos da condenação. Ela responde à questão: como me salvar? Vejamos o texto em Romanos 8, 31 e 39, que mostra aqui que somos justificados, perdoados pela fé em Cristo. O povo de Israel tentou a justificação pela lei, mas não conseguiu. Romanos 9, 31 e 33 nos deixa mais claro este texto. Nós, gentios, recebemos a justificação porque não dependemos da lei. Romanos 9, 30. Cristo justifica o pecador. Romanos 10, 4. É fácil ser justificado. Romanos 10, 8 a 11. Portanto, o segundo efeito da justificação é dar-nos paz. O apóstolo Paulo escreveu no capítulo 5, versículo 1 de Romanos, que saber-se perdoado por Deus traz paz infinita. Deus nos perdoou os pecados. Quando cremos em Cristo, Deus nos trata como se nunca tivéssemos pecado. Esta paz é mais que tranquilidade emocional, é certeza de uma vida nova, de ser tratado de maneira diferente por Deus. Que coisa maravilhosa é o que Deus faz na vida do pecador quando se arrepende.
vem a paz de Deus para o coração. E o terceiro efeito da justificação é produzir em nós o desejo de santificação, de abandonar o pecado. Alguém poderia perguntar, então, se fui perdoado, se Deus usa de graça para conosco, posso então pecar à vontade? Não. A resposta é não. A justificação faz de nós novas criaturas. Quem morreu para o pecado e nasceu diante de Deus, para Deus, não tem mais lugar para o pecado na sua vida e não sente mais prazer no pecado. Aquela pessoa que amava o pecado foi crucificado na cruz de Cristo. Na realidade, Deus não perdoa nossos pecados. Deus os faz cair sobre Jesus Cristo, o seu Filho. Isaías 53, 4, 11 mostra isso. Um justificado sabe quanto a absolvição da condenação do pecado custou. Para ele, não custou nada, mas para Deus custou muito. Quanto custou a vida do seu único Filho, Jesus Cristo? Aqui nós temos a citação do versículo de ouro da Bíblia, e não poderíamos deixar de citar neste momento, que é bem conhecido e fala diretamente à nossa vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem, o profeta Isaías escreveu lá no livro, capítulo 64, 6, que diz: todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. Essa expressão de imundícia fala em pano velho, jogado fora, que deve ser jogado fora como um absolvente íntimo já imprestável. Nossas virtudes seriam panos sujos para jogar fora. Não podemos nos salvar nem conseguir nossa absolvição. Nós a recebemos pela fé em Cristo. Portanto, ser justificado é uma bênção extraordinária. Mas ninguém pode ser justificado por ninguém, bem como ninguém pode dar justificação a outra pessoa. É, portanto, uma experiência pessoal que cada um deve fazer diante de Deus, com contrição, consciente do valor da obra salvadora de Jesus Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados e por sua morte temos salvação. Em Cristo somos perdoados. Em Cristo Deus nos declara inocente. O texto Romanos 8:1 deveria estar sempre presente em nossa mente, como um instrumento que conduz o pensamento, mas como recordação da graça de Deus em Cristo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isso, nossa palavra deve ser a de Romanos 7:25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Estamos encerrando a nossa lição, vamos passar à conclusão. Aqui temos 3 pontinhos que nos fala para pensar. Vamos pensar no que Deus fez por nós. Em primeiro lugar, está a graça de Deus. O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. João 3:30. Louvemos a Deus por sua graça e sua misericórdia para conosco. Ele nos ama e providenciou nossa absolvição. Em segundo lugar, Deus justifica, ele absolve quem crê. Quem quer salvação pelas obras deve refletir sobre João 6, 28 e 29. A maior obra que se pode fazer é crer em Jesus. E em terceiro lugar, encerrando, quem foi justificado está livre do passado e tem uma vida nova pela frente. O crente em Jesus Cristo não tem passado,
as coisas velhas do pecado morreram. Não importa o que tenha feito, foi justificado por Deus. Consagre, portanto, o presente, o seu presente e o seu futuro a Jesus Cristo, e você viverá em paz com Deus, justificado por Deus, perdoado, salvo perfeitamente por Jesus Cristo. Ele é o nosso único Salvador. Que Deus possa abençoar a você, meu amado irmão, meu querido amigo, e que você possa ter entendido nesses poucos minutos a respeito da justificação através da palavra de Deus, através de Jesus Cristo, pela nossa fé em Cristo. Deus nos dá a justificação dos nossos pecados. Amém.